Olá, aqui é a Gisele Parente. No vídeo de hoje eu quero compartilhar 5 passos para que você seja um empreendedor de sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês e conversar um pouquinho sobre erros comuns que eu encontro quando eu vou fazer consultoria empresarial, quando eu vou fazer mentoria empresarial, para que você avalie se você está cometendo algum desses erros aí no seu negócio e para que você corrija essa rota e consiga alavancar os resultados aí da sua empresa. Bem, o primeiro passo para que você seja um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, é você levar sua empresa a sério. Aí você vai dizer, Gisele, pelo amor de Deus, você vai falar para eu levar a minha empresa a sério? Sim. Quando você trabalha no CLT, você trabalha cerca de 44 horas semanais, né, que dão 8 horas por dia. Quando eu estou prestando consultoria, existem 2 pontos extremos, mas muito comuns que eu vejo nos meus clientes. O primeiro cliente, ele trabalha 12, 14 horas por dia no seu negócio. Fica ali trabalhando, 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 trabalhando. Então, para você que é esse tipo de empreendedor, empreendedora, atenção, porque você trabalhar 12 a 14 horas por dia não quer dizer que você esteja sendo produtivo, produtiva para o seu negócio. Você precisa avaliar o que você faz dentro do período que você está na sua empresa para que traga resultados efetivos para onde você quer levar o seu negócio. O segundo tipo de empreendedor, empreendedora que eu atendo, são pessoas que dedicam pouquíssimo tempo para o seu negócio. Por exemplo, eu tenho clientes que fazem de tudo enquanto estão dentro da empresa. Então, estão fisicamente dentro da empresa, mas estão marcando médico para o filho, resolvendo o problema da casa, resolvendo o problema do carro. E tudo isso está fazendo o quê? Tomando o seu tempo, tomando as suas horas de trabalho e dedicação para o seu negócio. Existem outros clientes que dizem: eu vou para a empresa de segunda, quarta e sexta pela manhã e de terça e quinta pelo período da tarde. Mas eu trabalho home office nos demais períodos. E nesses períodos que está trabalhando home office, não tem uma dedicação efetiva, perdão, gente, efetiva para o seu trabalho. Então, para avaliar quanto que você está levando hoje seu trabalho a sério. Quanto que realmente do tempo que você dedica para o seu negócio é um tempo de qualidade. E se está fazendo sentido para você, já deixa aqui no comentário. O que você acha sobre dedicar tempo de qualidade para o trabalho? O segundo passo aqui é entender o que você precisa desenvolver em você. Quando a gente escolhe empreender, muitas vezes a gente escolhe por necessidade. Eu tinha um trabalho CLT e fui mandada embora ou saí da empresa e aí eu resolvi empreender. Ou, não, eu tenho uma veia empreendedora, tenho boas ideias e tal, e resolvi criar um negócio aqui, estou empreendendo, tá? 2 linhas também, quando você escolhe ser um empreendedor ou uma empreendedora. O que acontece? Para você empreender, você tem que ter conhecimento, habilidade e atitudes muito específicas para que você consiga levar a sua empresa de um ponto A, aonde ela nasceu, até um ponto B, que ela tenha maturidade, e depois do ponto B até o ponto C, D, E, que é a escala aí de crescimento do teu negócio. O que acontece? Que eu vejo muitos empreendedores fazendo. Abrem um negócio e começam a trabalhar ali dentro daquele negócio e enfiam a cabeça na operação. E quando eu digo enfiam a cabeça na operação, não quer dizer que você fique o tempo todo fazendo coisas operacionais.
mas você fica o tempo todo fazendo a sua empresa funcionar. Só que o tempo que você está dedicando para fazer a sua empresa funcionar é um tempo muito importante, mas quem está olhando para o crescimento da tua empresa? Quem é que está dedicando tempo para criar estratégias para o crescimento da sua empresa? Mas você vai dizer: "Ah, Gisele, mas eu não sei o que fazer". Não sabe por quê? Porque você precisa entender quais são as competências, conhecimento, habilidade e atitudes que você precisa desenvolver em você para fazer esse seu negócio crescer. Finanças. Ah, Gisele, mas eu sou de humanas, não gosto de número. Número é muito chato, tá bom? Mas você escolheu ter um negócio. Você escolheu ter uma empresa. Então, para que a sua empresa cresça e prospere, você precisa conhecer de finanças. Vendas. Eu não sei vender, Gisele. Ah, já tentei de tudo, mas eu não sei vender, é muito difícil, eu não consigo. Ok. Você pode até contratar vendedores, mas você precisa conhecer minimamente de estratégia de vendas para que você consiga estabelecer estratégias dentro do seu negócio. Faz sentido o que eu estou falando com você? Se faz sentido, já curte o vídeo, compartilha aí com outros empreendedores que também precisam desse conhecimento, também precisam conhecer esses 5 passos e ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Ah, Gisele, eu preciso desenvolver competências de liderança. Aí para mim é tão difícil cobrar as pessoas, é tão difícil falar para a pessoa que ela está errada. Sim, então você precisa desenvolver competências de liderança. Olha como que é importante você, dono, dona da empresa, estudar e se capacitar. O negócio é seu. A escolha de ter um negócio foi sua. Então olhe para a sua empresa como empresa. E entenda que você precisa pilotar esse barco aí chamado empresa de uma forma assertiva. E o terceiro passo, que emenda já com esse segundo, que é o desenvolvimento das suas competências, é que o conhecimento ele transforma a vida e transforma empresas. Por isso, crie uma cultura dentro da sua empresa de desenvolvimento também. Incentive a sua equipe a ler, a estudar. Tem tantos vídeos bons na internet. O Sebrae tem cursos gratuitos que você pode incentivar que a sua equipe faça. Incentive a sua equipe a desenvolver as competências delas. Quando você, dono, dona da empresa, mostra que você dedica tempo ao seu desenvolvimento, numa conversa, falando de um livro que você está lendo, compartilhando numa reunião algo que você aprendeu num curso ou que você aprendeu em um livro, e provoca a equipe para que a equipe também busque conhecimento, a sua empresa cresce muito, porque o conhecimento ele transforma a vida, transforma negócios. O quarto ponto aqui, você, dono, dona da empresa, você tem que aprender sobre gestão. Você precisa entender que quem não mede não gerencia e quem não gerencia não cresce. E eu vou além disso. Uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Por quê? Porque os seus concorrentes estão crescendo. Então, você, dono, dona de empresa, você precisa ter aí dentro da sua empresa um modelo de gestão que ajude você a entender quais são os pontos fortes da sua empresa, quais são os pontos de melhoria do seu negócio, que ajude você a criar planos de ação efetivos e eficientes que vão apoiar no crescimento da sua empresa. Inclusive, se você precisa de ajuda para implementar um sistema de gestão aí na sua empresa, aqui nós temos a consultoria, nós temos treinamento online, nós temos programa de implementação, tudo voltado para a padronização, análise e melhoria dos teus processos e o teu desenvolvimento como líder do teu negócio. Porque na empresa nós temos
pessoas e processos. Então, quando a gente fala de gestão, a gente precisa ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo a atividade certa. E tudo isso precisa estar olhando para objetivos claros e metas bem definidas. Quer conhecer melhor a consultoria? Quer conhecer melhor o programa de implementação? Olha os links que estão aqui na descrição. O quinto passo aqui, muito importante, gente, muito importante. Talvez esse quinto passo seja o mais importante de todos. Você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio entre vida pessoal, você, sua família, seus amigos. Equilíbrio com a vida profissional, o seu trabalho dando frutos, trazendo resultados. Você dedicando ao seu trabalho o tempo que você precisa de uma forma produtiva. O terceiro ponto de equilíbrio é a sua saúde. Você precisa estar saudável, bem, para que você tenha a energia para colocar no seu negócio. Gente, empreender é difícil, sim, é difícil empreender. Aqui no Brasil, nós enfrentamos 1 milhão de resistências quando nós falamos em empreendedorismo. São impostos altos, concorrências muitas vezes desleais, custos operacionais altíssimos, despesas financeiras que nós temos. Mas, se a sua decisão for empreender, você precisa ter energia. E a energia vem da sua saúde. Então, se alimente bem, descanse, faça uma atividade física, tenha tempo de qualidade para você. E o quarto ponto de equilíbrio, dentro desse pilar equilíbrio, é você servir. Hoje você dedica tempo para sua igreja, para sua comunidade, para ajudar alguém, para ensinar alguém de forma gratuita. Como você entrega gratuitamente aquilo que você faz para a sociedade? E isso não precisa estar ligado ao seu trabalho, tá? Pode ser que no final de semana você tenha um trabalho efetivo na sua igreja, pode ser que em alguns dias à noite você cuide de pessoas carentes. Eu não sei o que você escolheu, mas quando a gente fala de equilíbrio na vida, você precisa ter esses 4 pilares equilibrados. O empreendedor de sucesso é aquele que consegue ter equilíbrio na vida. Não existe um CNPJ de sucesso com um CPF falido. Se você está dedicando todo o seu tempo para o seu negócio, se você coloca todo o seu tempo, toda a sua vida dentro da sua empresa, você não vai ter saúde para viver o seu CPF. Você não vai ter sanidade mental para viver o seu CPF. Então, olha hoje para o seu negócio, empreendedor, empreendedora, e veja qual ponto você precisa ajustar.